Meus irmãos, a paz do Senhor, louvo a Deus por mais esta grande oportunidade. Me sinto alegre, honrado pelo privilégio de ministrar nesta noite, primeiro culto de missões do ano, e para mim é uma alegria muito grande, dentre tantos, ser um escolhido para estar nesta tribuna, nesta noite. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor e a diretoria de missões, que Deus continue vos abençoando grandemente. Eu quero fazer uma leitura do texto, quero convidar a todos para abrirmos a Bíblia no livro da Igreja, capítulo de número 2, versículos 41 ao 47. Livro da Igreja, capítulo 2, versículos 41 ao 47. Livro da Igreja, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Livro da Igreja. Você é igreja, irmão. Nós somos igreja. Hoje estamos em um culto de missões. Você sabe o que é missão? Daqui a pouco vamos descortinar. Na minha tradução diz o seguinte: os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo a necessidade de cada um, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. E todos dizem: a nossa igreja, ou a primeira igreja, na qual seguimos pela Sagrada Escritura, ela começa sendo uma igreja missionária. Porque quando Jesus ele vai aos céus, ele deixa comissionado aos seus discípulos e apóstolos, ou apóstolos, a missão de entregar e pregar o verdadeiro e genuíno evangelho. Lemos alguns versículos que nos mostram realmente o que é ser um missionário. Mas a pergunta que não pode se calar, e quem sabe talvez você nunca tenha perguntado, ou quem sabe você nunca pesquisou para saber realmente o que é. Você sabe o que é missão? Você sabe o que é ser um missionário? A princípio, missionário não é como muitas pessoas pensam lá fora. Porque é comum encontrar fulano e beltrano dizendo que é missionário, rua acima, rua abaixo. E quando alguém pergunta, o irmão é o quê? Eu sou a missionária Chiquinha. Eu sou o missionário Paulinho. Mas você é missionário de quê? Para quê? O que é que você faz? Irmãos, missionário não é ser turista, como muitas pessoas pensam. Missionário, a Bíblia diz que para começar a ser um missionário, você tem que começar a fazendo missão dentro da sua casa. Jesus disse: fique primeiro lá em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, e aí vocês vão a todos os confins da terra. Mas o interessante é que hoje muita gente quer ser missionário, mas não olha para o seu vizinho, não olha para o seu companheiro de trabalho, o seu colega na escola,
O seu irmão que está aí no seu banco, você já olhou para ele hoje direito? Você já encarou ele nos olhos? Será que você percebeu que quem sabe ele precisa de uma palavra de conforto? Quem sabe ele precisa de um abraço sem dizer nada? Porque simplesmente no abraço o Espírito Santo de Deus, ele fala aos nossos corações. Você já parou para pensar isso? Ei, você que diz que é missionário. Sou missionário. Se eu levantar a mão, se eu perguntar aqui, quem quer ser missionário? Eu acredito que muita gente vai levantar as duas mãos, os dois pés. Mas você sabe o que é missão? Vamos esmiuçar missão. Para ser missionário você precisa, irmãos, que nem a igreja, de alguns pilares. Porque senão não vai decolar. Não vai ser no barulho. Não vai ser na zoada. Se você não dá glória é porque você não está sentindo nada. Mas se o Espírito Santo ele encostar em você, você vai ter mais do que motivo para glorificar a Ele. Não é porque qualquer um está aqui pregando, não. É o Espírito Santo que faz agir o nosso espírito com Ele. Aí você agora começa a transbordar, porque Ele lhe enche quando você está vazio. Que é missão? Vamos devagarinho, missão. Eu vou dizer a você o que é missão e o que não é missão. Dentro da palavra missão. Vamos começar com o que é missão. O que é missão, irmão Itamar? Ato de enviar ou ser enviado. Segundo, é um encargo. Terceiro, é um desempenho de um dever. Agora vamos ver o que não é missão. Primeiro, ato de enviar ou ser enviado. Jesus, ele lhe enviou. Mas enviou você para fazer o quê? Porque a missão começa dentro de casa. Então a missão não é você ficar apenas aqui de braços cruzados. A missão principal está lá fora. Aqui você vem recarregar as baterias. Aqui você vem encher o vaso com o azeite, porque o azeite se gasta. Para você agora poder lá fora enfrentar as adversidades do que é pregar a palavra de Deus. Ou você está pensando que pregar a palavra de Deus é fácil? Ou você está pensando que é só chegar e dizer: Jesus te ama. Aí nosso pastor diz direto: e eu também te amo. E você vai dizer o que mais? Segundo, é um cargo, não, aliás, é um encargo, não é um cargo como muitas pessoas pensam. Não é ser turista. Não é estar viajando rua acima, rua abaixo. Não, irmãos. É um encargo pesado. Porque você vai levar sobre si a incumbência de pregar a palavra de Deus. Você não vai entregar um embrulho qualquer. Você vai entregar algo que vem do trono da graça, que tem poder para libertar vidas, tem poder para curar, tem poder para restaurar casamento, tem poder para modificar uma vida. Para você ser missionário, você primeiro tem que tomar noção do que você está fazendo dentro da casa de Deus. Terceiro, desempenhar um dever. O que foi que Jesus mandou você fazer? Vamos lá para Marcos 15, aliás 16, 15. Foi lido agora há pouco. Vamos lá? O que é que diz? Eu quero que você leia, irmão. Vamos interagir. 16, 15, o que é que diz? Fazer o quê? Vamos ficar em casa? Vamos assistir um filminho? Ide para onde? Para a praça? Para onde?
Todo mundo começa da sua casa e estende-se no seu trabalho, na sua área de ação. Pula para o versículo 17. Os sinais acompanharão ou seguirão os que? O que é que vai acontecer? Como é que vai acontecer? Em nome de quem? Em nome de Jesus, irmãos. Vai acontecer milagre em nome de Jesus. Mas para o milagre acontecer, você tem que ir. Os sinais vai seguir. O que é que eu entendo? Eu entendo que eu estou andando e o Espírito de Deus está acompanhando através da cura, através da libertação, através da restauração. É isso que vai acontecer. Mas você tem que se polir. Você tem que se mexer. Você que diz que é a igreja missionária. Eu estou pregando hoje um culto de missões. Eu estou falando sobre missão. E eu disse que precisa de alguns pilares que existia nessa igreja, a igreja primitiva, a primeira igreja. Ou você pensa que igreja tem uma placa denominacional? Eu sou a igreja, você é a igreja, morada e templo do Espírito Santo de Deus. Foi para isso que ele foi ao Calvário. Ele foi para o Calvário para que eu e você hoje tivesse a liberdade de estar numa praça dizendo que pecado ainda é pecado. Não é aquele evangelho light. Jesus não prometeu bênção não, irmãos. Não prometeu riqueza, Jesus prometeu cruz. Ele diz, você quer me seguir, você quer ser meu discípulo? Então primeiro você tem que se negar a si mesmo. Você tem que deixar o seu dengo. Você tem que deixar o seu eu, o seu acho, o seu eu sou. Porque debaixo dos céus não existe nada a não ser Ele. É tudo para Ele. E eu e você não somos nada. Eu e você somos o vaso a partir do momento que eu e você nos disponibilizamos a fazer. Aí você fica em casa com bico doce, vou não. Tem problema não, irmão. Ele vai lá na boca de fumo, tira um traficante e bota no seu lugar. A irmã faz bico doce e é para não ir orar, tem problema não. Jesus vai lá no prostíbulo, tira uma prostituta e bota no teu lugar, para você aprender que a obra dele não para. Vamos para os pilares para ganhar tempo. O que é que tinha nessa igreja? O que é que tem como base missionária para a minha vida? Para a nossa vida? O que é que a gente vai aprender aqui nesse texto? É claro que aqui também tem outras ramificações, mas eu quero ficar hoje só sobre missões. Primeiro pilar, irmãos, é que eles estavam na doutrina dos apóstolos. O que era a doutrina dos apóstolos? Quem eram os apóstolos? Os apóstolos foram os primeiros homens a serem enviados para pregar o evangelho, os primeiros homens que foram usados. Muitos perderam a vida para que esse evangelho chegasse até os dias de hoje. Então, o que é que nós entendemos? Doutrina dos apóstolos. Quem eram os apóstolos? Eram homens que estavam presentes ao lado de Jesus. Todos os dias estavam vendo Jesus curando. Todos os dias estavam ouvindo Jesus ensinando. Todos os dias eles estavam vendo a glória de Deus. Eram os homens certos para transmitir a grandeza do reino deixada por Jesus. E eu e você estamos fazendo o quê? O que é que o nosso vizinho lá fora, o nosso companheiro, o nosso colega de escola está ouvindo da nossa boca? O que é que nós estamos pregando? E você diz, irmão Itamar, eu não sei pregar, eu também não.
Eu não sei pregar, irmãos. Eu costumo dizer, eu gosto de ler um versículo com os irmãos. É sério. Pregadores tem aqui, Nedson e outros. Eu sou tampinha. Mas eu gosto de ir a fundo. Porque a gente não pode ser superficial. A gente tem que ser profundo na palavra. A gente tem que tomar esse livro, irmãos, como bússola, como guia para a nossa vida, porque é através dele que nós aprendemos a perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Então aqueles homens, eles estavam ao lado de Jesus. O mundo lá fora espera de mim e de você o melhor de Jesus. Porque eu e você abrimos a boca quase todos os dias para dizer que acredita em Deus, que Deus vai fazer milagre. Mas naquele momento, irmãos, eles têm que não só ver em palavras, mas têm que ver também em ações. E o que é que sai? Qual é a palavra antigamente? Antigamente éramos chamados de bodes. Éramos desprezados como qualquer coisa. Sem valor. E eu e você temos valor porque custamos preço de sangue. Não foi à toa que nós estamos aqui nessa noite, não. Muitos queriam estar aqui e não está, porque fracassaram, porque não perseveraram, porque nós não demos a mão para segurar em vez de apedrejar. Porque é fácil demais apedrejar em vez de dar as mãos para levantar. Ai, irmão Itamar, mas o senhor não sabe o que foi que ele fez. Pegue as pedras que jogar em você, faça um altar e apresente a Deus. Éramos bodes. Depois passou a ser evangélico. Crente. Agora está um negocinho melhor, é gospel, né? Uma palavra mais suave. Boa. Não adianta a fachada. Não adianta a cambuca bonita. O que vale é o interior da cambuca. A boca fala do que o coração está cheio. Se você vive abrindo a boca para reclamar, bote um freio na sua boca e comece a adorar e glorificar a Deus pelos feitos da sua vida. Eu disse hoje de manhã, não merecíamos estar aqui. Dá na aula. Éramos condenados ao inferno. Não merecíamos nada de Deus. Ele podia no sopro queimar todo mundo. Mas a Bíblia diz que Ele me amou, Ele te amou primeiro. Ele deu a cada um de nós a chance de se levantar e não ser consumidos. Então, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E onde é que você está perseverando? Em conto de fadas, pulando de galho em galho, atrás de movimento. Irmãos, você não precisa de movimento, você precisa de um avivamento. E o avivamento, ele começa através da palavra, através de conhecimento. Segundo, essa vai ser doida. Eles perseveraram na doutrina dos apóstolos e eles perseveraram na comunhão. Comunhão, koinonia, quer dizer compartilhar ou fazer com que compartilhem. O que é que você tem compartilhado com o seu próximo? Amanhã é segunda-feira, dia de trabalhar. As pessoas que não conhecem a Cristo têm o maior prazer de falar das coisas que não prestam, da prostituição, da cachaçada, de tantas desgraças que aconteceram de ontem para hoje. Mas eu e você, o que é que temos de bom para compartilhar com aquele que nos ouve? Comunhão. Eita, palavra difícil. Fazer compartilhar. Não só fora, mas dentro também.
O que é que nós estamos compartilhando entre nós? O que é que estamos semeando entre nós? Porque para poder ir, a gente tem que começar aqui dentro. Você não vai sair daqui para lá vazio que nem uma lata. A primeira petecada que o inimigo te der, tu se quebra. A ponte entre você e Deus só vai estar firme se a sua e o seu próximo tiver comunhão. Não havia disputa. Não tinha esse negócio de ser grande aqui, irmão. Aqui dentro, grande é Deus. É Ele que é o Senhor. Senhor quer dizer dono. Ele manda em tudo. Tudo que eu e você temos não é nosso, é dele, é emprestado. A ferramenta não é nossa, irmão. A ferramenta é emprestada. E se você perder, ele pega e dá a outro. Tinha comunhão. Não havia disputa. Dividiam entre si as necessidades. Interessante. É que a igreja não se dividia. A igreja dividia os bens, dividia o pão, dividia a palavra. E o texto diz: ninguém tinha necessidade de nada. Aí você tem coragem de dividir? A pergunta é dura, mas é necessária. Porque naquele dia o profeta chegou para a mulher e a mulher disse: olha, o que é que você tem em casa? Eu não tenho nada. Eu tenho um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, estou catando aqui os cavacos. Ela estava tão animada com a situação que disse: olha, a gente vai comer e vai morrer. Mas quando Deus chega na nossa vida, irmãos, Deus usa qualquer um para chegar na nossa vida com socorro. Eu sou testemunha disso. Em momentos difíceis da minha vida, Deus usou pessoas que eu nunca vi na minha vida para me socorrer. E o que é que nós aprendemos? Você hoje não tem. Deus vai usar alguém para te abençoar. Amanhã alguém vai bater na sua porta pedindo ajuda. E sem constrangimento nenhum, o maior abençoará o menor. O que é que nós estamos dividindo? Vamos dividir o melhor de Deus para ser verdadeiros missionários. Porque está todo mundo de olho em mim e em você. Ele não vai apontar. Ele vai dizer: é o irmão. Ele não vai dizer que é a Maria Chiquinha, não. Ele vai dizer: é a irmã. O irmão dirigente. O líder, o obreiro. Havia comunhão. E a ponte entre Deus e ele estavam abertas. A ponte entre você e Deus só vai estar aberta quando a sua e do seu irmão também estiver desobstruída. Tire o lixo. Aprenda a perdoar. Aprenda a se quebrantar diante de Deus. Quer sinceridade, irmãos? Tenha coragem. Eu ouvi algo interessante hoje de manhã, presbítero Neto. Eu quase que pulo da cadeira porque está dentro do contexto. Que nós temos dificuldades em assumir erros. Certa feita eu li um livro que dizia que as palavras mais difíceis de se dizer é: eu estava enganado. São as coisas mais difíceis daqueles que se diz cristão dizer. Terceiro, havia algo que não pode faltar em nenhum momento daquele que se diz cristão, muito menos quem se diz que é missionário. Não pode faltar oração na tua vida. Irmão, e para orar tem que estar... Não, irmão, você ora andando para sua casa. Você ora na rua. Você ora deitado, você ora de joelho. Você ora com a cara no chão.
mas não pode faltar de jeito nenhum. A oração começou, sabe aonde? No capítulo 1, no versículo 14, que diz assim: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e seus irmãos. Unanimemente estava todo mundo junto com um só objetivo. Quando o seu objetivo é as coisas do céu, quando o seu objetivo é as coisas de Deus, as coisas da terra, irmãos, olha, é poeira aos olhos de Deus. Quando eu dirigi a igreja, eu tinha um costume de dizer: olha, irmãos, nós fazemos o impossível e Deus faz o impossível. O que tiver na tua mão para fazer, faça, não se acovarde. Eu não posso ir, ore. Eu não posso fazer nada, ore. Você sabe a dificuldade do teu irmão. Você sabe a dificuldade da sua irmã. Se puder ajudar, ajude. Se não puder, apresente. Oração é um dos pilares principais daquele que se diz ser missionário. Comece fazendo missão de joelho. Você não pode sair do país, mas a tua oração vai mais além, irmãos. Ela transpassa os céus e chega no trono da glória, e a resposta vem imediata. Oração. Você não vai andando, você vai de joelho. Não precisa você caminhar, você tem 2 joelhos. Comece a telefonar para os céus, e por certo o Senhor estará ouvindo e estará respondendo. Havia temor. Temor, irmãos, não é medo, como muita gente pensa. Temor, ele tem 2 colocações distintas. Existe o temor, que é medo dos perigos terrestres, medo da perseguição do homem, medo do mal que o homem pode fazer, medo das consequências dos atos, e também tem o temor de Deus. Temor de Deus não é medo de Deus, mas temor é reverência e admiração, respeito, obediência aos seus preceitos. O temor do Senhor é respeito por aquilo que é sagrado. Hoje vivemos dias trabalhosos, em que muitas pessoas que se dizem cristãs perderam o temor de Deus, perderam o respeito à santidade de Deus. E eu e você não podemos perder o temor de Deus, porque o temor de Deus é o preceito da sabedoria, irmãos. Então comece a cuidar mais das coisas de Deus com zelo, com carinho. O que foi que Deus colocou na sua mão? Zele. Zele como aquele que um dia ele vai dar conta diante de Deus. Zele pelas coisas sagradas, porque hoje está uma bagunça. Mas eu e você não somos desse mundo, nós somos dos céus. Pode ficar certo, está próximo à vinda de Jesus. Precisamos estar preparados. Precisamos estar prontos para que naquele grande dia, a gente, como diz a Bíblia, seja pego de improviso. Porque naqueles dias a Bíblia diz: o Senhor, ele não vai ter o culpado por inocente e o inocente por culpado. Temor de Deus não é medo de Deus. Deus não é bicho. Deus, ele é Pai. Deus, ele é Senhor. Ele é seu provedor. Ele é seu Salvador. Ele é aquele que com mão forte tirou você da situação que você vivia. Eu não sou saudosista não, irmãos, mas muitas das vezes é necessário, às vezes, a gente dar uma olhadinha de onde saiu para ver aonde o Senhor nos colocou hoje. Então não perca
a comunhão, não perca o temor por coisas terrenas, por coisas de baixo. A Bíblia ela nos ensina a olhar para o alto, para as coisas que são do alto, deixando para baixo as coisas que vão perecer. Temor de Deus é um pilar que não podemos deixar de ter como missionários. E para finalizar, havia adoração. Adoração não é cantar não, irmão. Tem algumas pessoas que dizem que é levita. Não existe levita. Choque não, mas não existe levita. Levita existiu naqueles tempos. Eram aqueles moços que eram encarregados de levar os utensílios da tenda da congregação. Era o pessoal que montava e desmontava o tabernáculo. Eles não eram cantores. Havia o bloco de cantores. Havia os músicos. Mas nesse dia havia adoração. Você sabe o que é adoração? Irmão, é cantar a Deus. Olha só o que é. Do latim significa adoratio. Veja que interessante. Gesto de reverência que consiste em tocar o sagrado com a mão direita. Tocar o sagrado com a mão direita e cobrir a boca com a esquerda. Fazendo isso aqui. Você não precisa de palavras para tocar o trono de Deus. Você precisa quebrantar a sua alma, reconhecer que Ele é Senhor na sua vida, e do alto Ele vai receber a sua verdadeira adoração e vai responder com milagres. Adoratio, a verdadeira adoração a Deus, o verdadeiro louvor que ele sai, irmãos, é da alma, não é da mente. Não é como muitos pensam que por mais fazerem barulho está agradando a Deus, não. O verdadeiro adorador, como a Bíblia fala, é em espírito e em verdade. Aí as consequências de tudo isso, versículo de número 47 diz: louvando a Deus. Louvando a Deus. Está doendo? Louve a Deus. Está sofrendo? Louve a Deus. Está difícil? Louve a Deus. Às vezes não se tem palavras. Às vezes se chega na casa de Deus e só se geme. Mas Ele ouve. Ele sabe. Ele responde. Louvando a Deus. Caiu na graça. E todos os dias, o texto diz, o Senhor ia acrescentando as almas que iam sendo salvas. Não é você que faz a salvação. Não é você que fala o que quer e as almas se convertem. Não somos nós que temos, quem sabe, uma boa leitura, uma melhor forma de se expressar. Isso não funciona, não. A gente somos o vaso que muitas das vezes precisa ser refeito. Somos os vasos que muitas vezes precisa ser quebrado. Quando se acha inchado, quando se acha que é demais, precisa ser quebrado, precisa ser refeito, precisa ser cheio de azeite de novo, precisa ser usado, e Deus vai dando crescimento.
É Deus que faz, irmãos. Agora entenda, pecado sempre será pecado. Não existe pecadinho ou pecadão, não. Tudo que erra o alvo aos olhos de Deus é pecado. A serpente mordeu, injetou o veneno chamado pecado. Mas naquele dia veio Jesus, derramou seu sangue, nos cobriu com um antídoto, nos colocou de pé, e hoje estamos aqui, trazendo o melhor de Deus para a sua vida que nos ouve nesta noite. O melhor de Deus chama-se Jesus. Jesus, ele é o melhor de Deus para a nossa vida. Jesus, ele foi até o fim. Ele podia parar no meio do caminho, ele podia desistir, mas a Bíblia diz que ele foi até o fim para que hoje eu e você pudéssemos ter sido alcançados pela graça. Graça que salva, graça que transforma. Deixa eu te dizer um negócio. Enquanto você está nessa vida mesquinha aí, servindo aos caprichos, servindo ao pecado, fazendo as coisas que desagradam a Deus, você não incomoda ninguém. É normal. Se embriagar e cair nas calçadas, isso é normal. Mas quando Jesus te alcança, quando o Espírito Santo de Deus te convence, te tira dessa escravidão. Eu achei interessante no início, na porta da igreja, a representação da humanidade amarrada às correntes, a grilhões, escravas do pecado. Mas nesta noite, Jesus fala ao seu coração que nos ouve: a hora de quebrar as correntes chegou. A hora de ver esses grilhões no chão chegou. Nessa noite o Senhor, ele quer te libertar. Ele quer salvar a tua alma. Ele quer te dar o abraço do perdão. Ele quer te colocar de pé, pôr de novo no teu rosto um sorriso. Quer te libertar desses pecados. Mas você tem que fazer a sua decisão. Porque você pode escolher um alimento e pode escolher uma roupa para vestir. Mas também você pode escolher se prefere continuar desse jeito ou se quer uma vida melhor. Então vai ser feito o convite. Eu vou deixar para o diácono Ageu. Mas medite nessa noite. Medite na palavra. Faça uma introspectiva. Coloque verdadeiramente no seu coração que é missão. Corra atrás. Os dias estão próximos. A Bíblia diz: força-os entrar para que a minha casa se encha. Aí o servo foi lá e disse: Senhor, feito está como mandasse, ainda há lugar. Tem lugar para você. Tem lugar para a sua família. Jesus, ele está de braços abertos, aguardando por você. E nesse momento eu já quero louvar a Deus. Já quero agradecer por mais esta grande oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite, em o nome de Jesus. Amém.